Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou com esse gatinho aqui, ó, Tommy Shelby, o nome dele. É um gato que é um xodó aqui da família. Por que que eu tô com esse gato aqui? Que na Idade Média não foi uma época boa para os gatos não. Vou soltar ele aqui, olha. Na Idade Média não foi uma época boa para os gatos, porque as pessoas matavam os gatos porque pensavam que todos os gatos, especialmente os gatos pretos, tinham poderes diabólicos. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que tudo que Deus criou é bom. Então, tempos depois, veio uma doença chamada peste negra, que era uma doença que era transmitida da pulga do rato negro, que era um rato asiático. Essa pulga tinha no rato. Quando o rato morria, essa pulga procurava um novo hospedeiro. E às vezes eram as pessoas. E essa doença chamada peste negra, que foi na Idade Média, ou também chamada de Idade das Trevas, matou 1/3 da população mundial. Imagine se fosse nos dias de hoje, uma doença que matasse 1/3 da população mundial. Seria quase 3 bilhões de pessoas. Então a falta de conhecimento, o povo morre muitas vezes por falta de conhecimento. Então tudo que Deus criou ele é bom. Não é porque um animal... Não sei porque surgiu essa crença, né? De que os gatos tinham poderes malignos ou diabólicos. Mas tudo que Deus cria é bom. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, o brilho da casa de Deus. Desde já queria pedir perdão, né? Já faz um bom tempo que eu não gravo, mas é devido à correria. Mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais um dia e com muita alegria, né? Volto a gravar os vídeos, já fazia um tempo que eu não tinha gravado. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre... Eu estava lendo um livro de história e achei uma história muito interessante. E aquilo que eu quero falar hoje não é para falar mal de católico ou falar mal de uma outra religião, porque eu acredito que todo ser humano, independente de religião, todo ser humano ele erra por não consultar a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus é a bússola para o ser humano chegar até Deus. Então qualquer ser humano, seja cristão protestante, seja cristão católico, seja de uma outra religião, seja ateu, ou seja, todo ser humano, sem exceção nenhuma, todo ser humano ele vai errar se não consultar a palavra de Deus. E a lição de hoje vai falar sobre isso. Eu estava lendo um livro aqui onde contava as histórias da medicina, né? Quando foi evoluindo aos tempos, né? Os séculos, desde os primórdios. Então nós vemos aqui que eu achei uma história que interessante até certo ponto, né? Porque depois veio uma pandemia e infelizmente ceifou a vida de milhões e milhões de pessoas. E é sobre isso que eu queria falar. Voltando, todo ser humano erra por não consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a bússola que nos leva até Deus, a bússola que nos leva até Deus. E o tema hoje é o seguinte, olha, os gatos... Na verdade é uma pergunta porque realmente existia essa crença, principalmente na Idade Média, certo? Existia essa crença. E é sobre essa crença que eu quero falar hoje. Olha aqui, olha. Os gatos tinham poderes malignos? É uma pergunta. Os gatos, eles retinham poderes malignos, porque principalmente na Idade Média se acreditava que os gatos eles detinham poderes malignos, eles eram seres satânicos. E é sobre isso que eu queria falar hoje. O texto base é Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz o seguinte. Essa Bíblia é na linguagem de hoje, certo? Versículo 24 e 25. Deixa eu ver aqui, capítulo 1 de Gênesis, viu? Versículo 24 e 25 diz assim, então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Versículo 25. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Glória a Deus. Ou seja, Deus criou os animais e quando Deus criou os animais, Deus afirmou que era bom. Ou seja, todo animal ele tem sua utilidade e todo animal ele é bom. Claro que se nós vermos hoje, tem animais que têm venenos, que são peçonhentos, que fazem mal ao ser humano.
mas nós acreditamos que no princípio nada fazia mal ao ser humano, mas com o pecado, né, como o pecado ele contaminou tanto o coração do ser humano, ele acabou também, infelizmente, contaminando toda a terra, todos os animais, tudo que existe. Então nós vemos aqui que, mas tirando isso, tudo que Deus cria é bom. Então não existe animais satânicos, não existe animais que são de origem maligna, não existe. Mas segundo a Bíblia, o diabo ele se incorporou na serpente. O diabo também se incorpora nos seres humanos. Quando o ser humano está distante de Deus, quando o ser humano zomba de Deus e ele dá lugar ao diabo, o diabo também se faz uso do ser humano, certo? Então tudo que Deus cria é bom de ponto final. Vamos lá, voltando aqui, olha. Vou repetir a pergunta. Os gatos tinham poderes malignos? Os gatos detinham os poderes satânicos? A resposta é não, certo? Olha aqui, olha. Na Idade Média, certo? Na Idade Média não foi uma boa época para os gatos. Por quê? Porque se acreditavam, tinha uma crença naquela época que acreditava que os gatos eles detinham poderes malignos, que eram animais satânicos. Por quê? Porque eles tinham uma má fama de serem animais satânicos, como eu já falei aqui para vocês. Ou seja, se você fosse uma mulher solteira e tivesse gatos, e mais especificamente os gatos pretos, essa má fama era para todo tipo de gato, mais especificamente para os gatos pretos, certo? Ou seja, se você fosse uma mulher solteira, vivesse sozinha e tivesse muitos gatos, mais especificamente o gato preto, você poderia ser acusada de bruxaria, porque se acreditava que os gatos tivessem ou fossem animais malignos, certo? Então, se uma mulher ou uma pessoa tivesse gatos ali, especificamente o gato preto, poderia ser acusado de bruxaria. E a Inquisição papal, ela matou muitas pessoas acusadas de bruxarias. E muitas vezes as pessoas não eram nem bruxas, nem mexiam com as trevas, né, podemos assim dizer. Mas mesmo assim, por alguma crença errada, vou repetir, todo ser humano erra por não consultar a palavra de Deus. Olha aqui, olha, a Inquisição ajudou a erradicar boa parte dos gatos da Europa. Essa crença era na Europa, na Idade Média, certo? Olha aqui, olha, o Papa Inocêncio VII exigiu a erradicação dos gatos. Por quê? Porque se acreditava que os gatos eram seres malignos. Nós vemos aqui que, por se acreditarem naquela época, na Idade Média, mais ou menos 1100, 1200, 1300 depois de Cristo, nós vimos aqui que se acreditava que os gatos tinham poderes malignos, que eram mais satânicos. Então o Papa Inocêncio VII, ele exigiu a erradicação dos gatos. Eu não lembro o nome da cidade, numa cidadezinha ali na Europa, porque se acreditava que os gatos eram seres malignos, ou seja, a maioria dos gatos ali na Europa foram mortos, certo? Ratos, por quê? Nós vemos aqui, olha, mais ou menos ali por volta de, acho que 1300, 1400, não lembro agora de cabeça qual foi o ano, mais ou menos o século, mas na Idade Média, os exércitos mongóis estavam avançando sobre a Europa para conquistar toda a Europa. E quando eles vinham, veio junto com eles um rato asiático, que era um rato grande e negro, que era bem maior do que o ratinho da Europa. O rato típico da Europa era um ratinho pequenininho e marrom. E junto com os exércitos mongóis, que veio ali da Ásia, especificamente da China, veio os ratos negros e grandes. Ele tomou o lugar do ratinho europeu, certo? Que era um ratinho menor. Então o rato asiático, que veio acompanhando, né, porque era uma praga, veio acompanhando os exércitos mongóis ali da Ásia. Ele, ao chegar na Europa, ele tomou conta ali do ratinho europeu, que era um ratinho marrom e pequenininho. Qual é o problema de tudo isso? Veja como o próprio ser humano ele destrói tudo.
Mataram os gatos porque se acreditava que os gatos eram animais malignos. Com o passar dos anos, os exércitos mongóis vieram tentar conquistar o mundo. E o próximo passo era a Europa. Junto com eles veio uma praga, que era uma praga de ratos asiáticos, um rato grande e negro, que eles vieram. Qual era a presença? Se não tivesse erradicado esses gatos, matado tantos animais ali na Europa, na Idade Média, por se acreditar que o gato era um animal maligno, talvez esses gatos tivesse freado a proliferação desses ratos asiáticos. Qual era o problema? Nesse rato aqui asiático, vinha com ele uma pulga que se alimentava do sangue do rato. Quando o rato morria, essa pulga ela precisava de sangue para sobreviver, então ela ia procurar um novo hospedeiro. Quem era o próximo hospedeiro, já que os ratos tinham morrido? O ser humano. Então o ser humano, quando a pulga saía do rato porque o gato tinha morrido, ela procuraria o ser humano. Naturalmente, né? Era o ser humano. Quando essa pulga ela mordia a pele do ser humano para chupar o sangue dele, para se alimentar do sangue, aí é que surgiu uma doença que ficou conhecida como a peste negra. Que matou, olha aqui, olha, em 5 anos, mais ou menos ali, 25 milhões de pessoas, somente na Europa, somente na parte ocidental. Em 5 anos, 25 milhões de pessoas foram mortas, que na época representava mais ou menos de 30% a 50% da população ocidental. Que doença era essa? A peste negra. Se você pesquisar aí um outro vídeo, eu vou gravar sobre isso. A peste negra, que foi transmitida pelas pulgas dos ratos negros ali que vieram acompanhando os exércitos mongóis. Essa doença aqui, a peste negra, ela foi tão terrível, tão terrível, tão terrível, que na época que essa doença estava ceifando a vida de milhões e milhões de pessoas, essa doença, na época, ela foi chamada de castigo dos deuses, porque é uma doença que matou milhões e milhões de pessoas. Essa quantidade aqui foi somente na parte ocidental, mas matou milhões também na Ásia, ou seja, era uma doença terrível, transmitida pela pulga que tinha naquele rato asiático que vieram junto com os exércitos mongóis. Talvez se tivesse mais gatos, os gatos tivessem freado ali o avanço, a proliferação destes ratos. Talvez a pulga também fosse para o gato, lógico, mas era uma cadeia, né? O gato se alimenta do rato e nós sabemos até hoje, nos dias de hoje, os ratos, principalmente esses ratos de rua, de esgoto, eles transmitem doenças. Então nós vemos aqui que todo ser humano mataram os gatos porque se acreditava que os gatos fossem animais malignos. Mas quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, diz que tudo que Deus criou é bom. Ah, mas por que existem animais peçonhentos e venenosos? Porque o pecado também afetou a natureza animal, certo? Então nós vemos aqui que todo ser humano, ele erra por não consultar a palavra de Deus. Talvez, se consultasse mais a palavra de Deus naquela época, não tivessem ceifado a vida de tantos animais e gatos por acreditarem que eles eram animais malignos. Os animais só devem ser mortos se for para alimentar a população, senão todo animal ele tem a sua funcionalidade aqui no reino animal. Então é isso mesmo, vou parar por aqui, acho que deu para vocês entenderem. Numa próxima aula eu vou falar sobre a peste negra, né? Que foi chamada de o castigo dos deuses, não era nem de Deus, era o castigo dos deuses, porque muitas pessoas acreditavam ali em vários deuses. Então quem fez essa matéria acreditava em vários deuses, não no Deus único. Mas essa doença foi terrível. Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.